Qual a origem do tarô? Nossa. Eu sabia, olha lá, qualquer coisa a gente pergunta aos universitários. Olha, a origem do tarô enquanto cartas, ela é recente, digamos assim. Porque antes de existir a carta, existiam algumas gravuras, pinturas. Artistas pintavam. Porque não era uma coisa, não existia imprensa. A imprensa só foi descoberta em 1400, né? Então, é recente o tarô como cartas. Certo. Mas o tarô como uma estrutura e uma filosofia, ele já existe muito antes disso. Então, o tarô ele tem uma história muito, muito antiga, que remonta muito antes da filosofia, e ele é a filosofia. Sim. Então, a forma como o tarô é estruturado, ele conta toda a história, a estrutura filosófica da situação, de uma vida. Então, o tarô remonta à cosmogonia, né? A gente na faculdade estuda cosmologia, né? Como é que o universo surgiu, do Big Bang e tal. O tarô, como não é científico, né? Ele conta a cosmogonia, que é um paralelo também com a realidade científica. Então, o tarô diz como é que o universo foi criado, como é que o espírito foi criado, como a matéria foi criada, em que momento a matéria se junta com o espírito, e é um manual de sobrevivência aqui. Quando você nasce, você tem que ter um manual de vida. Como é que você vai viver? O que é que essa criança vai passar? O que se espera dela? Então, o tarô tem toda essa estrutura montada. O tarô, por exemplo, ele traz muitas informações filosóficas. Então, cada carta ela tem um monte de significados. E esses significados estão interligados. Então, quando você faz a leitura, você tem que fazer a costura de todos esses significados. Alex, e como o tarô entrou na sua vida? Ele pingou, fez troft, caiu... Não, começou com a astrologia. Em 1985. Nossa senhora, o cara é velho. O cara não é velho, ele é antigo pra caracas. 1800... Não, 1985. Eu fazia faculdade de engenharia química e um colega meu chegou com um mapa astral e dizendo, nossa, isso assim, assado. Aí eu, muito engenheiro, né? Disse, isso aí é coisas que o pessoal cria. Muito engenheiro. Eu tenho uma pessoa aqui no estúdio, muito engenheiro. Eu não vou falar quem é, mas eu aponto o meu dedinho aqui, ó. Então, é aquela história, né? Eu olhei e falei para ele, isso aí são criações para dominar você, para criar você e botar você no contexto. Isso aí é besteira. Ele disse, eu só aceito essa sua opinião se você estudar e provar. E aí eu aceitei o desafio, aí eu comecei a estudar. Então, como eu vi, na época não tinha computador, né? A gente estudava por tabelas e tudo. E então comecei a ver que passava por logaritmo, você tinha que transformar arco em tempo, o tempo em logaritmo, é muito, muito estudo de matemática. Eu disse, opa, não é tão simples como eu pensava. E aí eu fui me aprofundando e eu não parei até hoje. O tarô foi um pouquinho diferente, porque eu vi o tarô, eu fiquei, será? Aí eu fui fazer um curso, empolgado, porque eu já conhecia astrologia. Cheguei lá no curso, eu não gostei. Eu disse, a pessoa misturou um monte de filosofias estranhas com outras misturas e não era o tarô. Então, aí eu desencanei. Até um dia que eu encontrei uma senhorinha, semi-analfabeta, que me colocou no meu eixo, que eu estava fora do cabo, assim, e ela colocou com o tarô. E eu disse, não, peraí, aqui tem. Ela não tem aquele conhecimento todo acadêmico, como é que ela chegou nessa percepção? E aí eu fui partir para estudar. Né? Então foi aí que eu comecei a entender. Você tem que pegar uma carta, né? Essa carta você tem que analisar. É uma mulher que está sentada, que ela tem segurando um símbolo, segurando uma balança, na outra mão ela tem uma espada ou uma roca de fiar. Então, você começa a analisar essas questões. O que ela está fazendo? E aí você começa a ter um entendimento da carta. Só que isso está atrelado a uma estrutura. Então, a partir daí, eu comecei a entender que era muito mais amplo, não era uma coisa de achismo.
né? Aí eu fui estudar e também não parei até hoje. Tá vendo? Ele não para até hoje, mas isso que é muito bom. Isso é bom demais. Para realizar uma leitura, é preciso ter dom? Não, não. O que acontece? É você precisa entender. É uma linguagem nova, né? Você, quando vai estudar português, é pequenininho, você começa a aprender a ler e escrever. Não tem que ter dom para ler e escrever. Você tem que se esforçar e ler. E misturar as sílabas e formar as palavras. Né? Assim é o tarô. Você mistura, cada carta é como se fosse uma palavra, você mistura com outra palavra e você vai dando o formato da coisa. O dom, ele vem, se eu posso falar assim, vem Uma como sensibilidade. uma sensibilidade maior, ele vem quando você utiliza bastante o tarô. Chega um momento que você já sabe que vai sair a outra carta, sem você ver, você adivinha, vai sair tal carta, porque esse é o ciclo que a pessoa está vivendo, e a carta sai. Entendeu? E não se trata de adivinhação, porque o tarô não é um sistema de adivinhação. Existem vários ciclos, né, um dentro do outro. E aí o tarô aponta para cada ciclo que está ocorrendo. E aí você desvenda aquela situação. Gente, olha, compartilhe que tá muito boa essa live. Compartilha que vale a pena. Olha, é tanto conhecimento e cada vez que eu escuto ele falar, parece é música para os ouvidos, sabe? Ele tem um conhecimento muito, muito grande. Não perca isso, não perca.